Nós estamos conversando, eu e o Teto, e discorrendo sobre as coisas do Senhor. E uma das coisas que veio à nossa mente é alguns perigos que nós passamos como igreja. E esses perigos, eles vêm através do tempo, ponto 1. Ponto 2, vem pelo crescimento. E esses dois juntos trazem uma terceira situação de perigo para a igreja. O tempo, ele produz o quê? Com o tempo você vai crescendo na revelação, você vai crescendo no conhecimento, você vai crescendo na experiência. Então você tem revelação mais revelação, mais crescimento, mais experiência. Com o tempo você vai adquirindo isso sem perceber. Não, é um perigo que você corre, é você pegar e dispensar a dependência do Espírito Santo, porque você já tem revelação, você já tem crescimento, você já tem experiência. Eu sei como funcionam as coisas. Eu sei como aconselhar uma situação de casamento, de família. Eu sei como a família funciona. Eu sei como se criam os filhos. Eu sei como é a igreja na casa. Eu sei como é o funcionamento da junta de ligamento. Eu sei porque eu tive relação, eu cresci no conhecimento e eu já tenho uma experiência, sem perceber. Isso é um dano enorme para a igreja. É o que está lá na carta Apocalipse, no capítulo 2, para a igreja de Éfeso. Abandonaste, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor não é um sentimento, é uma pessoa. Deixou de depender dele. Tu abandonou ele, tu abandonou esse amor. Eu já sei, eu tenho tudo. Isso é um perigo grave sobre a igreja. Por quê? Porque ele vai trazer algo para a igreja que sem a graça, sem a vida, sem o que precisa ela ter, que é a dependência dele para realizar a sua obra. Sem mim nada podeis fazer. Tem que depender dele. E continuar. É ruim ter revelação? Não. É ruim ter conhecimento? Não. É ruim ter experiência? Não. Tudo isso é importante. O problema é confiar nisso e não mais nele. Não mais depender do Espírito Santo para que ele te conduza em todas estas coisas. A revelação, conhecimento e experiência são depósitos que você adquiriu na caminhada, mas eles têm que estar sempre na mão dele, sempre na dependência dele. Sempre você vai tratar uma situação, ouvir uma situação, você tem que estar debaixo da dependência dele em oração para que ele busque e tire do bom depósito coisa nova e coisa velha. Mas tem que estar nessa dependência. É um perigo. O outro perigo, ele vem com um crescimento. A igreja cresce, ela aumenta de número tudo e tal, e o que acontece? Para as próximas gerações já não se passa a essência da verdade, se passa o funcionamento da estrutura. Não é se fala mais da estrutura do que da essência. Por que tem igreja na casa? Não, tem que ter igreja na casa. Tem igreja na casa, tem isso, você fala uma estrutura, você fala muito mais da estrutura, o quanto é importante a estrutura. Essa estrutura, irmãos, lembram? Ela é rígida, ela fere, ela machuca. Você bate contra ela, não tem como mover. A estrutura, ela não pode se mover pelo frescor do Espírito Santo. O vento sopra para onde ele quer, ele nos inclina para onde ele quiser. Então, primeiro, você traz com o tempo, você cria esse tipo de dependência, não dele. Perde a dependência. Segundo, o crescimento, ele vai fazer você diluir a verdade. Já não é mais a verdade que chega para as próximas gerações, mas é a nossa forma de fazer as coisas. Aqui é assim, aqui é desse jeito, aqui se faz assim e tal. E entra o farisaísmo. Que nós, em vez de instruirmos as vidas na verdade da palavra, para que ele receba o entendimento e a revelação dada pelo próprio Espírito Santo, para que ele viva aquilo na essência do que é, ele recebe apenas uma lei, uma forma, uma maneira, uma estrutura de viver desassociada de toda a vida. Aí vira o quê? Vira uma coisa muito organizada, muito ordenada, muito bonitinha, mas sem vida. Sem vida, um odre só. Não pode conter um vinho. Tá? Então, esse é um segundo perigo. Mas um terceiro perigo, ele advém dos dois. O tempo que produziu um crescimento, a igreja cresceu muito, tem muita gente, tem muitos afazeres, mas nós dois que estamos num vínculo de relacionamento, que estamos sobre essa parte da igreja, temos que atender muitas coisas. Ele sai para atender coisas num canto, eu saio para atender outras no outro, outro sai para atender outras no outro. Já nós não temos um tempo para conferir que nós estamos com a mesma mente, com o mesmo coração, com o mesmo entendimento e na mesma aplicação.
Então nós já não temos mais como medir isso. E o que é que acontece? Começam a aparecer os personalismos. Nós começamos a impor nossa personalidade, nossa forma, nossa maneira. E vai ter seguidores. Aí com o personalismo ele vem logo em seguida as preferências. Eu prefiro A, prefiro B, prefiro C. Com as preferências vem os partidarismos, que já é mais do que preferir. Eu prefiro ouvir o Teto em vez de ouvir o Mário. Ou prefiro ouvir o Mário em vez de ouvir o Teto. É uma preferência, mas um partidarismo é um pouco mais. O partidarismo é eu só escuto o Teto, eu só escuto o Mário. Isso já é um partidarismo. Mas isso é uma preferência, é um partidarismo. Com esses partidarismos movidos pela personalidade, a preferência e o partidarismo, nós começamos a ter a divisão interna. E na divisão interna começam a existir as nuances, diferenças e heresias até que entram na igreja e dilui toda a verdade, estoura com aquilo que Deus estava edificando. Então, perigos que nós temos. Quer dizer que as estruturas do Espírito Santo que dá vida pode machucar, pode ferir, pode até matar. Pode. Precisamos, queridos, a gente vem falando do Espírito Santo, da importância de depender do Espírito Santo, menos de nós, mais dele. Amém. Né? E sabe, isso que o Marco está falando, ele está mostrando a importância do Espírito Santo no funcionamento da igreja, das juntas, da igreja na casa. E vamos voltar à simplicidade, vamos voltar ao caminho que a gente conhece, agora com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos ajude. Muito feliz aqui de estar com o Mário e não demora de vir lá, que a gente está esperando você lá. A igreja está muito precisando de você, viu? Aleluia, meu querido. Obrigado, queridos. Amém, aleluia.